Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele tem o apoio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler. Hoje nós vamos debater a advocacia no Brasil e na Argentina. E para isso nós convidamos o advogado Anderson Rodrigues Ferreira, que está aqui à minha esquerda, e o advogado argentino Aldo Daniel Poccioni. Anderson Rodrigues Ferreira é formado pela Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele foi procurador do município de Campo Magro, advogado da Prefeitura de Colombo. Ele é proprietário do escritório Rodrigues Ferreira Advocacia. Ele advoga na área de família, infância e juventude e tem sob o seu patrocínio mais de 3.000 processos. Tem pós-graduação aqui no Centro Universitário Internacional e ele é membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E o Dr. Aldo Daniel Poccioni, ele é advogado formado pela Universidade de Buenos Aires. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da sua, digamos assim, a sua formação profissional, doutor Aldo, já que lá na Argentina tem algumas características próprias aos cursos de direito. O aluno, nos últimos anos, ele é orientado para uma determinada área e, pelo que eu sei, o senhor é na área criminal. Sí, na área penal, ¿no? Desde os anos 90 que LAS mudou o que era o programa de estudos na Universidade de Buenos Aires, neste momento você entra na universidade sem precisar de vestibular, tá? Na Universidade de Buenos Aires não temos vestibular. E nas demais universidades da Não, Argentina? também não tem E o vestibular. número de vagas é livre? É livre. Só que tem uma coisa, quando você quer entrar na Universidade de Buenos Aires e em outras universidades, geralmente na Universidade de Buenos Aires, o que acontece? Você tem que fazer um ciclo básico comum, que se chama. Você tem que aprovar 6 matérias, tá? Certo. Durante o tempo que precisar. Geralmente o pessoal faz num ano essas 6 matérias, nas quais 2 são obrigatórias, 4 são obrigatórias dentro da carreira que você quiser, e depois 2 são optativas dentro de 4. Certo. Você tem que cumprir as 6, tem que passar as 6 para poder entrar recém na faculdade. Até aí você está na universidade. Certo. Tá? Aí, quando você entra na faculdade, por exemplo, em Direito, vai fazer um ciclo que se chama o CPC, Ciclo Profissional Comum, que é comum a todas as áreas, onde geralmente todos os alunos vão estudar todas as matérias gerais, né? Vai ter Civil 1, Civil 2, obrigações, civis e comerciais, penal, processuais, todo igual, muito parecido aqui. E posteriormente a isso, quando termina isso, você recém entra no ciclo orientado, né? No CPO, Ciclo Profissional Orientado. Aí você escolhe qual é a orientação que você mais gosta e você se sente mais cómodo. Ou seja, a carreira, se é na área do direito penal, na área do direito administrativo, direito trabalhista. Trabalhista, econômico empresarial, tem várias E o curso lá, doutor Aldo, leva quantos anos o curso de Geralmente, direito? contudo, seriam 6 anos, aproximadamente, em média. Né? Em média. Tenha em conta que lá é por matéria. E o aluno precisa se submeter ao exame da ordem lá dos advogados? Não, para nós, ou seja, você já sai da universidade diplomado como advogado. Não é bacharel como aqui, né? Você já é advogado. Já é advogado. E a questão de entrar num colégio ou uma ordem é uma questão meramente administrativa. Correto. Então, nós estamos também com o doutor Anderson Rodrigues da Silva. O senhor é membro da Comissão da Criança e do Adolescente
da OAB aqui do Paraná, doutor Anderson, e o senhor tem falado muito em escolas, em colégios, a respeito desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que trata do estatuto ou da lei do nascituro. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa lei do nascituro e por que ela tem gerado uma certa polêmica a nível nacional, algumas pessoas se posicionando contra, outras a favor, a proteção, digamos assim, do ser humano no estágio embrionário. Gostaria que o senhor nos explicasse, doutor Anderson. Perfeito. Esse tema do Estatuto do Nascituro, esse projeto de lei, que é o projeto de lei 478/2007, ele criou na população brasileira um erro de informação. Por que eu digo isso? Porque em 2007, quando ele foi proposto, até hoje, teve vários substitutivos no meio desse projeto de lei. O receio e o temor que envolve a população é sobre a questão do aborto no caso de estupro. No início desse procedimento, quando desse projeto de lei, era proibido, estava expresso a proibição. Tá? Do aborto em caso de estupro. De estupro, era proibido. Mas só tem que, em 2010, a deputada Solange, do Rio de Janeiro, ela apresentou um substitutivo, colocando as ressalvas do artigo 128 do Código Penal, permitindo novamente a questão do aborto em caso de estupro ou também no caso que na gestação a mulher esteja com algum problema de saúde e não possa chegar com essa gestação até o fim. Correndo o risco de vida? Exatamente. Nesse caso, é permissível, não é punível a questão do aborto. Do aborto. Então, e lá na Argentina, doutor Aldo, o senhor que é também especialista nessa área de direito penal, como é que é vista a questão do aborto? Lá tem uma lei do nascituro. Como é que está essa situação? Bom, na parte do direito penal em si é muito semelhante ao que é aqui. O direito brasileiro. Sim, é muito semelhante ao direito brasileiro, em quase todas as áreas é muito semelhante. Certo. Mas, fundamentalmente no direito penal, lá está proibido o aborto, tá? Certo. É crime o aborto, só que não é punido no caso de estupro, tá? Primeiro, quando a mãe possa correr risco de vida. Certo. E no caso aqui tem algo curioso, porque de estupro, e o Código Penal, no primeiro título de proteção à pessoa, fala estupro ou atentado violento ao pudor contra, dice, mulher idiota ou demente, especifica o código, ¿no? Que seria, lá na Argentina. Claro, na Argentina. Estamos falando em termos em Então, espanhol. Uma pessoa ¿no? deficiente. Uma pessoa que tenha deficiência mental, que não Certo. possa entender o que está acontecendo. Sim. O que aconteceu? Até o ano passado, isso era assim. A única que podia praticar o aborto, postulado por meio do seu representante legal, era uma pessoa com deficiência mental. A partir do ano passado, tá, a Corte Suprema de Justiça de lá, que seria o STF de lá, né, o equivalente, ele o que fez foi extender a qualquer mulher que sofra de aborto. Tá? Ele se apoiou numa parte, como diz, né? Sim. Se apoiou, então extendeu a Hoje todo. é possível qualquer mulher que sofra um atentado violento ao pudor, seria um estupro em si, estupro né? em si. Um estupro em si, qualquer Ou mulher. que esteja correndo risco De vida é de totalmente. vida. Ou seja, não é que deixa de ser crime. É Sim. crime, é Sim. delito, só que Sim. não é punido. correto. Igual que no Código Penal brasileiro, né? Ou seja, Então, a punibilidade fica. Exatamente. Então, doutor Anderson, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco do Estatuto do Nascituro, a lei do nascituro. O que é essa lei? O que basicamente ela protege? Ela protege desde o início. Primeiro vamos falar o que é o nascituro. Isso. O nascituro, exatamente. ele nessa lei talvez tenha até um pouquinho de uma confusão
sobre a questão. Mas ela está ali protegendo, é o embrião desde o início. Certo, Tá? desde o momento da concepção. Exatamente. Ele já está dando a esse embrião uma expectativa de direito. Ele está protegendo ele com todos esses direitos que estão sendo gerados. Permite a ele o acesso à saúde, já de uma forma intensa nesse projeto de lei, e também algo interessante que tem nesse projeto de lei, que alguns movimentos colocam como bolsa estupro, né? Mas eu considero isso como uma visão do Estado quando ele reconhece a sua falha. A mulher, no projeto de lei, ela tem o direito de optar ou não em fazer o aborto. Caso ela queira continuar com a gestação, o Estado reconhece a sua falha por ter deixado essa mulher ser agredida? Isso no caso do estupro? Isso. E dá a ela um valor para poder compensar durante esse tempo da gestação até os 18 anos da criança. É um reconhecimento da falha, porque não vai ter um pai para poder sustentar e nada disso do gênero. Isso é uma proteção que acontece, na verdade, do Estado ao menor. Já está pensando nele desde o início da fecundação até os seus 18 anos de idade. E quando o agressor, o pai dessa criança que vai nascer, é alguém da família, por exemplo, o próprio avô, pai e avô ao mesmo tempo. Como é que fica essa situação? Também, nesses casos, é possível ter essa proteção legal, se for aprovada a lei? Essa proteção, ela também vai ser permissiva também. Mas algo eu vejo um ponto ruim desse projeto de lei, é exatamente quando o agressor é identificado. Nesse caso, sendo alguém da família. Quando ele é identificado, de acordo com o projeto de lei, o agressor tem que estar com seu nome constando na certidão de nascimento da criança. Ah, correto. Mesmo que seja o pai e avô. Mesmo sendo. E o receio maior disso tudo, que eu tenho para mim, e também conversando com alguns colegas da Comissão da Criança e Adolescente, é o trauma que isso vai gerar à criança. Esse registro no nome do agressor à mãe. Está sempre na sua identidade o nome do agressor que veio a gerá-lo. Por que o Estado fez isso? Eu entendo apenas da seguinte... O legislador, né? Ele tenta, na verdade, passar a responsabilidade do pagamento da pensão alimentícia ao agressor. Mas ele deveria dar essa faculdade também à mãe, escolher que quer ou não registrá-lo no nome do agressor. O projeto ainda está em debate no Congresso Nacional. É possível essa sugestão sua, de repente, ser vitoriosa lá no final, se esse projeto for aprovado? É possível. Por isso que eu sempre falo que todos esses projetos têm que ter uma ampla discussão com a sociedade. Agora, no mês passado, ele foi aprovado na Comissão de Finanças. Mas isso da Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados. Seria interessante, tanto as instituições lutarem que exatamente parem e voltamos a discutir novamente sobre esse projeto. Voltando ao início dele, para ter novas discussões com a população, fazendo uma audiência pública sobre o assunto. Correto. Doutor Aldo Daniel Poccioni, o senhor atuou como advogado na Argentina, está morando no Brasil agora. Como é que é essa situação do nascituro lá na Argentina? Já existe uma lei, ele é protegido? Se está discutindo muito esse tema, né? Inclusive o ano passado passou pelo Congresso toda a questão de genética dos embriões. Se está discutindo demasiado essa questão, né? Em princípio, em virtude de que nossas legislações são muito, muito parecidas, porque uma sai da outra, né? Historicamente, uma sai da outra. Ou seja, não esqueçamos que... Nós é que copiamos vocês ou vocês que nos copiaram? Essa é a questão. No Código Civil argentino, isso é uma coisa bastante curiosa. Vélez Sarsfield, que foi o criador do Código Civil argentino, ele dizem, ou seja, falam que copiou quase 90% do esboço de Freitas. Aqui do Código Civil Brasileiro, digamos, de 1900... do esboço, do que ia ser e afinal não isso foi. Isso de 1917. Da época do Império. Da época do Império. Né? Então, ele copia parte do esboço de Freitas. Só que o que aconteceu?
o Código Civil argentino é um dos poucos comentados. Ou seja, já é comentado pelo próprio que fez. O autor. Então, ele, por exemplo, nos artigos, no final, coloca no final da página, anota da onde surge, se é do Código Napoleônico, do Código tal, do Código outro. Dizem que 90% do esboço de Freitas, só que ele não colocou o esboço de Freitas. Não colocou? Não colocou. E por que dizem que não colocou? Porque fazia pouquíssimo tempo que Argentina e Brasil tinham tido uma guerra, a guerra argentino-brasileira. Então não ficava muito bom dizer que tinha copiado de um brasileiro, né? Então preferiu dizer que era do Código Napoleônico, que era francês. Então, digamos, a base é a mesma. Vamos ter muitas coisas como o direito das pessoas por nascer, tá? Que em realidade é uma expectativa de direito, mas tem muito disso. Então é muito parecido. Né? Esses pontos convergentes entre aspectos jurídicos brasileiros e argentino tem muito a ver também com a própria formação, tanto do Brasil quanto da Argentina, países de maioria católica. Aliás, até temos o Papa, que é argentino, mas ele confirmou aqui para nós que Deus é brasileiro. Isso. Mas lá na Argentina, a religião católica ainda é uma religião prevalece, sim. Ou não? Sim. Não é uma religião do Estado. Certo. Tá? Não é obrigatoriedade. Tá? É um país Estado laico, sim. O Estado argentino é um Estado laico, completamente. Mas prevalece a maioria. Né? Mas geralmente é aquela questão, são maioria católicos porque cumprem certos ritos. Tá? Mas não são praticantes. A maioria não são grandes praticantes. Né? Correto. De ir e isso domingo à missa. Teve uma influência no próprio direito, na formação. Tem, totalmente. Porque assim como é no direito brasileiro, quando se destaca questões como moral, ou seja, o que é moral, né? Ou seja, sempre se toma como a moral cristã, né? Ou seja, sempre surgiu daí, né? Desse tipo de preceitos. E nesse sentido, tanto a Argentina como o Brasil lá nós temos a justiça semelhante à nossa, a justiça federal, a justiça nos estados. Sim, a Argentina, a composição da Argentina é uma federação, como é o Brasil, e tem isso, tem justiça provincial, né? Lá falamos de províncias, mas é a mesma conformação do Estado, não? Temos a mesma coisa, temos os tribunais federais, tá? Neste momento aqui se está suscitando, não, um pouco a discussão de abertura de novos tribunais. Bom, como modo de informação, na Argentina tem mais de 11 tribunais federais em várias províncias. Sim. Então, e doutor Anderson, eu gostaria que o senhor nos abordasse essa questão do nascituro. Como é que fica a situação, digamos assim, dos casos em que as pessoas têm inseminação artificial, inseminação in vitro? O que a lei, o Estatuto do Nascituro, trata desse assunto especificamente? O embrião, em caso in vitro, ele também já é tutelado, nesse caso desse projeto, e protegido. A grande discussão está no caso que o casal conseguiu ter seus filhos já e ainda tem uma reserva desses embriões num banco de embriões. E eles falam que vão doar esses embriões para a ciência, fazer estudos, e nesse caso seria proibido a extinção desses embriões através de testes, qualquer coisa do gênero, porque seria considerado um crime também. Tá. Assim, por exemplo, a lei de biossegurança, ela permite, depois de um certo período, de que os embriões possam ser utilizados para pesquisa. Então, essa lei viria a revogar parte da lei da biossegurança? Sim. Até ano passado nós tivemos o julgamento daquela ADIM, né? A 3.510, onde foi colocado as distinções entre embrião, feto e pessoa humana. Certo. Só tem que o Estatuto do Nascituro, ele causa uma confusão novamente. Ele coloca tudo dentro do mesmo segmento, considera tudo igual e não faz essa distinção. Por isso que acaba revogando parte, sim, da lei de biossegurança.
Então, doutor Aldo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos também trata desse tema, esse né? é um problema que gostaria de saber como vai acabar se solucionando aqui, né? Porque, em definitiva, Brasil assinou esse tratado, é membro da OEA, assim como foi a Argentina, e a grande discussão na Argentina foi essa, não sei o que está acontecendo neste momento. Porque na Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz que se garante a vida desde o momento da concepção. Certo. Então, não sei como vai resolver isso, não? Como vai resolver legalmente essa questão. Só que muitos países de América se resguardam de uma forma, no início desse artículo da Convenção, diz em geral. Em geral se garante, tem o direito à vida desde a concepção. Então, esse em geral, acho que pode salvar a situação. Significa talvez, que não? podem ter exceções. Pareceria. Essa é a discussão. Essa discussão tem que ver como vai ir levando isto. Agora, doutor Aqui. Anderson, nós sabemos que há, digamos assim, um lobby muito grande de movimentos feministas pela possibilidade do aborto até as primeiras semanas de vida. Então, elas tentam, principalmente as feministas, aprovar. Qual é a posição? Vocês debatem esse tema lá na Comissão da Criança e do Adolescente da OAB? Qual é a posição da Ordem dos Advogados do Brasil em relação a isso? Esse tema está até entre pauta de discussão nossa, ainda não temos uma posição final. Eu posso falar a minha posição. Certo. A minha posição quanto ao aborto, eu inicialmente sou contra. Certo. Salvo as exceções já estipuladas no Código Penal do estupro e risco de vida à gestante. Caso contrário, não, porque é um ato de responsabilidade. É a responsabilidade entre as duas partes. As duas partes consentiram o ato sexual, ou seja, eles são responsáveis também pela vida que está por vir. Certo. Hoje já o Código Civil, ele protege os direitos do nascituro, o direito de herança. Alguns direitos já são protegidos. Mas esse estatuto, essa lei que está em gestação, podemos assim dizer, no Congresso Nacional, além desses pontos que o senhor abordou aqui, tem outras questões que ele protege também? Basicamente seria o que eu já passei, e o principal seria a proteção à mulher vítima do estupro. A vítima. Exatamente. Ou seja, então, e lá na Argentina, nós falamos bastante, doutor Aldo, a respeito, um pouco, podemos assim dizer, da legislação civil argentina. Mas e a legislação penal? É parecida com a brasileira também? Também. Geralmente os institutos são os mesmos. Né? Certo. Ou seja, temos os mesmos bens jurídicos protegidos e a sobretudo, vida, o claro, e sobretudo na parte penal que internacionalmente é dogmática. Né? Ou seja, dentro do direito penal você tem toda uma parte dogmática que não está nos códigos, se refletem, mas não está. E isto é algo internacionalmente aceito e trabalhado. Tá? Então, nesse momento, o que sim é bem diferente, digamos, que tem é o procedimento. O processo. O processo, sim, todos os processos, né? Tanto civil, penal, todos os processos são bem diferentes em quanto a prazos, em quanto a, talvez, a garantias, talvez algumas coisas, nisso é um pouco diferente. Eles são mais sintéticos do que o brasileiro? É um pouco mais sintético. É um pouco, ou seja, o exercício da advocacia na Argentina, pelo processo em si, tá? Pelo processo é um pouquinho mais, um pouco mais rápido, porque coloca muita mais responsabilidade, talvez, ao profissional, tá? Não tanto o juiz. Certo. Ou seja, é obrigação do profissional fazer que esse processo prossiga, que ande. Né? Senão é castigado. Sim. Senão é castigado. Ou seja, não só castiga na parte, senão castiga o próprio profissional. Isso e o processo penal. Aqui, o nosso processo penal, ele também tem uma certa lógica, tem muitos recursos, mas não tanto quanto o processo civil.
Lá o nível de recursos é... Também existe, com diferentes nomes talvez, Certo. mas existem. Só que a vezes, pelo que me contam aqui os amigos profissionais, os colegas, aqui tem uma quantidade enorme que dá para protelar quase indefinidamente, pareceria, segundo me contam, não? Mas sim, tem. A grande diferença com o processo penal, e isto por uma questão política, que foi pela ditadura argentina, né? Pelos anos de ditadura. O que acontece? Lá a partir de 1983, que começa a democracia lá, se tirou muito o poder da polícia. Certo. A polícia judiciária? A polícia em si. A polícia de modo geral. Claro, a polícia de modo geral. Então, não existe aquele inquérito, ou seja, essas faculdades do delegado com o inquérito policial, que antes tinha. Sim. A partir do 83 não teve mais. Então, hoje, qualquer coisa já tem que estar... Já vai para o Ministério Público. Já tem que estar com o Ministério Público, já tem que estar na órbita de um juiz. Mas o Ministério Público lá tem uma carreira de Estado, como aqui, previsto constitucionalmente? Sim, existe como um órgão, o Ministério Público, não? Independente. Sim, um órgão independente. Essa é outra das discussões do direito em todos lados. O que é o Ministério Público, né? Se é um órgão independente do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. E os juízes lá, eles são aprovados em concurso público, como aqui? Neste momento vai começar todo isso. Está começando através do Conselho da Magistratura. Tá? Mas estão chamando por ternas, mas antes não. Antes era uma decisão, tipicamente do Poder Executivo, com acordo do Senado. Certo. Poder Executivo com acordo do Senado. Mas mesmo os juízes estaduais, por exemplo, juízes dos estados? Não, aí já partia de cada uma das províncias estaduais. Mas também o Executivo sempre era o Executivo com acordo do Legislativo. Que nomeava. Com acordo do Legislativo. Agora, a partir do Conselho da Magistratura, já começou a fazer concursos, vai começar começa com tudo isso. Não? O juiz concursado. Não? Claro que também o juiz tem um pouco mais de liberdade. O juiz tem uma carreira, o juiz tem especialidade lá. Não existe isso que, por exemplo, existe aqui, que um juiz que trabalhou uns anos no criminal passa a civil. Não, quem nasce penal morre penal lá. Segue a carreira. Vai seguir sempre, pode subir de primeira instância, desembargador, etc., mas sempre vai ser na mesma área que começou. Não tem essa coisa de passar de área... Ele vai se especializando, então? Sim, vai ser sempre na mesma área, não tem outra. Então, doutor Anderson, voltando a esse nosso tema, que é o Estatuto do Nascituro, recentemente a presidente Dilma, ela aprovou um projeto permitindo a pílula do dia seguinte também para as mulheres que sofram qualquer tipo de abuso, estupro. Qual é a sua opinião? O que o senhor acha desta lei que agora já está em vigor e que se coloca como uma alternativa para aquela mulher que sofreu uma violência sexual? Há 2 semanas atrás eu estava numa mesa de debate com um psicólogo responsável exatamente no enfrentamento a vítimas de estupro. O que é mais difícil para a mulher, ele estava me falando, era recorrer a todos esses direitos que tinham, às vezes até pleitear na justiça o seu direito de não ter essa gestação. Essa lei que foi feita e foi promulgada pela presidente Dilma, na verdade, só auxilia a mulher. É muito bom isso, é muito louvável isso, porque é uma garantia, já que já temos nosso ordenamento, e se torna uma forma mais fácil de executar. Já dá ao SUS a obrigação de passar a pílula, independente de qualquer questionamento, mas se ela foi vítima de estupro, ela já é obrigada a passar. Não precisa de nenhum envolvimento a mais do que isso. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o advogado Anderson Rodrigues Ferreira e também o advogado argentino Aldo Daniel Poccioni. O tema de hoje foi a advocacia no Brasil e na Argentina. Doutor Aldo, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Muito obrigado a você. Também quero agradecer ao doutor Anderson Rodrigues Ferreira e não tenho dúvidas de que vocês contribuíram
na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado. Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública. Neste segundo bloco, nós vamos debater o futuro da engenharia. E para isso nós convidamos o ex-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o engenheiro Gilberto Piva, e o atual presidente, o engenheiro Cássio José Ribas Macedo. Cássio José Ribas Macedo é engenheiro civil, formado em 1975 na Universidade Federal do Paraná. Ele foi engenheiro de produção de um dos trechos da Paraná 170, que liga Guarapuava à usina de Foz da Areia, ou seja, uma obra da Copel. Ele também, no setor de obras públicas, foi responsável pela construção de obras de maior vulto, entre elas a subdivisão policial de Cascavel, Corpo de Bombeiros do Portão, reforma do prédio da Secretaria de Educação. Em 1982, ele volta a atuar na área da construção pesada. Ele foi engenheiro responsável pela restauração do trecho da rodovia 376, Ortigueira-Rio Preto, e também é responsável técnico numa obra entre o Paraná e Santa Catarina. Em 88, foi corresponsável técnico do consórcio DM SESB Sinoda pela execução da obra da construção da usina hidrelétrica de Segredo, a segunda maior usina do estado do Paraná. Essa usina é operada pela Copel. No CREA, ele foi suplente de conselheiro, conselheiro titular por diversas vezes. No Instituto dos Engenheiros de Engenharia do Paraná, ele foi vice-presidente e atualmente é o presidente. E à minha esquerda nós temos um engenheiro Gilberto Piva, também engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, foi presidente do Instituto de Engenharia do Paraná de 2001 a 2005, também foi presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, e agora me parece agronomia, porque antigamente era arquitetura, né? De 2000 a 2010, ele é empresário da indústria da construção, a sua empresa se chama Legnet Engenharia, fundada em 1983, é diretor do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil aqui do estado do Paraná, e também diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, doutor Cássio, o Instituto de Engenharia do Paraná é anterior ao próprio CREA, ou seja, ele já tem 87 anos de fundação. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito do CREA. Ok. O Instituto de Engenharia do Paraná foi criado em fevereiro de 1926.
Eu tenho um orgulho muito grande de que meu avô foi um dos fundadores. Ah, um dos fundadores. Meu avô fez parte da primeira turma de engenharia do Paraná e, junto com mais ou menos uns 40 engenheiros, fundaram o Instituto de Engenharia. A partir daí, o Instituto passa a ser o criador do CREA. O CREA nasceu 7 anos depois. Então, aqui no Paraná? Não, no Brasil. No Brasil inteiro? No Brasil. O CREA é só a primeira lei de 1933, que o CREA, o nascimento do CREA, né, vamos dizer. E o Instituto de Engenharia sempre teve no seu quadro, no seu diretivo, elementos de alta consideração na engenharia do Paraná. Sempre teve uma relevância muito grande, desde os seus primórdios da engenharia. Realmente engatinhou no início com seus prédios pequenos, até que em 1975 ou 74, mais ou menos, não tenho bem certeza, foi inaugurado o prédio que hoje nós temos aqui na Emiliano Perneta, de 15 andares, inteirinho do Instituto de Engenharia. E ele foi terminado na época que o presidente foi o general Torinho. E quais são as atividades básicas do Instituto de Engenharia? Além de congregar os engenheiros, me parece que congrega também arquitetos atualmente, sim. Várias outras áreas de engenharia também? Sim, o Instituto de Engenharia abriga tanto engenheiros como arquitetos, agrônomos, todos os que eram afetos ao CREA. Quem tinha CREA, quem tem CREA, pode entrar no Instituto de Engenharia. Recentemente, os arquitetos se desligaram do sistema do CREA e entraram agora no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas o Instituto continua. Não é grande o número, tem um número muito menor do que o dos engenheiros, mas temos esse abrigo a todos esses profissionais. O Instituto é muito preocupado, ou tem essa preocupação em termos dos grandes temas que estão no momento. Então, existem os pensadores do IEP, os engenheiros que se preocupam com isso e tentamos, na medida do possível, passar para os órgãos, para quem está gerenciando, e a gente consegue ver com uma isenção muito maior, uma isenção política, com todas as isenções, tentamos passar para os nossos governantes essa ideia. Mas não é só isso também. Nós temos uma participação muito grande também na parte da engenharia, como da particular, vamos dizer assim. Como o nosso, é bem claro, é Instituto de Engenharia. Certo. Então, no caso, a gente se preocupa como um todo, né? Todas as áreas da engenharia. Todas as áreas de engenharia estão afetas. Nós temos representantes de todas as áreas lá dentro. Aliás, eu estou aqui com uma revista, uma capa muito bonita, Trens de Alta Velocidade, Instituto de Engenharia do Paraná, fevereiro de 2013. Esse é um tema que vocês também estão debatendo, ou seja, os TGVs, os trens de alta velocidade, que boa parte do mundo já tem esses equipamentos, né? Nós encaramos existe dentro do Instituto de Engenharia um órgão, não é um órgão, é um grupo de engenheiros sêniores que dedicam seu tempo gratuitamente a pensar. Eu chamo de os pensantes. E eles se reúnem semanalmente e desenvolvem projetos. Esse projeto do Trem-Bala foi um projeto exaustivamente colocado, bastante. Eles debruçaram em cima desse desenho, dentro desse projeto, mas ele não foi realizado ainda. O que eles desenharam era o sonho dos engenheiros que ali estão, era de fazer o projeto Curitiba-São Paulo com o Trem-Bala. Como esse é mais longe, sim, é mais difícil, e o problema de verba no Brasil sempre é complicado, o Instituto tem uma participação muito ativa
na parte ferroviária, nessa linha que agora estão fazendo, que está em vias de ser projetado, de ser licitado, inclusive, que é de Maracaju a Paranaguá, que desenhando uma nova descida à Serra de Paranaguá, uma nova ferrovia, que esse desenho, essa participação muito efetiva, o Instituto de Engenharia está promovendo. Está participando. Então, doutor Gilberto Piva, o senhor foi presidente do CREA também, que é o Conselho Regional de Engenharia aqui do Estado do Paraná, e uma das situações, digamos assim, da realidade que nós estamos vivendo nesses tempos pós-modernos são várias áreas da engenharia. Na época que vocês estudaram, haviam poucas áreas da engenharia. Hoje nós temos a engenharia do trabalho, engenharia ambiental, engenharia da produção. O Brasil está vivendo um novo tempo da engenharia, já que no último ano o número de alunos que entraram nos cursos de engenharia foi superior aos alunos que entraram nos cursos de direito. Como é que o senhor vê o futuro dessa nossa engenharia com muitas outras áreas de atuação? O Brasil, Jorge Bernardi, ficou estagnado com seus investimentos de infraestrutura durante 2 décadas. Certo. E, com isso, houve um desestímulo à formação de engenheiros. No momento em que o país adquiriu uma estabilidade econômica e sentiu que precisava se desenvolver, o primeiro aspecto que ficou evidenciado era que nós estávamos muito carentes na área de infraestrutura. E como é que se constrói infraestrutura? Com engenharia. Engenheiros. Se você analisar o crescimento dos países asiáticos, da China, da Coreia, você vai verificar que a relação entre o número de profissionais que se formam em engenharia naqueles países e os nossos são absolutamente conflitantes. E, como também houve uma diminuição dos investimentos na área habitacional, os engenheiros acabaram migrando para outras áreas de atuação, sendo muito requisitados, principalmente em função do desenvolvimento do seu raciocínio lógico, que é muito intensificado no ensino das engenharias em geral, pelas áreas financeiras das grandes corporações, principalmente as de fora do Brasil. Citibank, London Bank, requisitavam os engenheiros. E nós ficamos com um vácuo, de forma que hoje, quando houve um pequeno suspiro de reação na área da infraestrutura, nós tivemos que buscar os engenheiros que já estavam aposentados, tivemos que trazê-los, tirá-los do pijama e trazê-los de novo para o equipamento de proteção individual para ir para as obras. E esse movimento, é evidente, causa nos jovens uma verdadeira projeção do que pode ser a profissão. As ofertas de emprego começaram a explodir, a falta de profissionais se evidenciado, e os nossos meninos estão já com a cabeça olhando para o futuro e sabendo que se fizer engenharia hoje, ele tem um grande aspecto a ser explorado no desenvolvimento da sua profissão, pelo fato de que, se o país quiser continuar a crescer como precisa crescer, a engenharia é fundamental, é um instrumento necessário para conseguir alcançar esses índices de desempenho. Dr. Cássio José Ribas Macedo, um dos projetos que o Instituto de Engenharia do Paraná ele tem atuado nos últimos tempos diz respeito até àquilo que foi abordado pelo Dr. Gilberto Piva, que é a questão da tecnologia ferroviária. E o Instituto tem feito debates, principalmente sobre o metrô. Curitiba está para optar por um sistema de metrô, foi objeto já da campanha eleitoral, e que agora, nos próximos meses, haverá uma definição. Eu gostaria que o senhor abordasse a atuação do Instituto de Engenharia nessa área. Quando foi lançado esse projeto do metrô, agora com o prefeito Gustavo Frutti, nós tivemos uma participação com ele na decisão desse metrô, do tipo do metrô.
O sistema que estava projetado era um sistema que os técnicos da prefeitura e com a participação do Instituto de Engenharia, onde foi também debatido, o sistema que hoje está se falando vulgarmente de tatuzão. Então isso foi uma opção, uma sugestão também do Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia aprova o novo projeto do metrô, foi discutido lá. O secretário de Planejamento esteve no Instituto de Engenharia fazendo uma palestra a respeito desse sistema. E debatemos muito no grupo do Banco de Ideias, foi debatido. Evidentemente, nem todo mundo é a favor, mas justamente cria-se o contraditório e se não é o melhor, é o bom, esse sistema que hoje a gente está fazendo. Esse é o que o Instituto de Engenharia está apoiando hoje junto à Prefeitura Municipal. O Instituto de Engenharia, ele participa também, Dr. Cássio, de várias entidades aqui, sim, tanto de órgãos públicos ou mesmo empresas de economia mista, e é um trabalho voluntário dos membros do Instituto, uma contribuição para a sociedade. Um deles, inclusive, é a URBS, onde tive o privilégio de participar com o senhor e com o Dr. Piva aqui numa comissão em que nós debatemos a questão tarifária. A URBS, inclusive, o Instituto de Engenharia é acionista. É acionista. É acionista. Ele foi criado, a URBS foi criada pelo prefeito Ivo Arzua Pereira. Sim. E nessa ocasião ele recebeu uma ação da URBS e ele passou ao Instituto de Engenharia. Então o Instituto de Engenharia tem uma ação da URBS. E para isso estamos lá no Conselho, aliás, já nos encontramos lá. Né? Mas o Instituto de Engenharia tem também seus conselheiros no IPUC, tem conselheiro no SEDU, tem conselho em... Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, né? IPUC, então, é o Instituto de Planejamento Urbano, é que nós temos alunos em todo o Brasil, então a gente procura explicar para eles. Exato. Em síntese, em todos os órgãos aqui, nós temos os nossos conselheiros que participam ativamente, né? E recentemente, por uma solicitação do prefeito, com a criação do CMU, e o Instituto de Engenharia tem uma cadeira lá. Isso toda sexta-feira é reunido, o Instituto, vai um nosso representante, um conselheiro, um engenheiro, e que tem se mostrado uma beleza. Esse CMU é Conselho Municipal de Urbanismo, onde são, vamos dizer, seria a segunda instância dos recursos da área urbanística. Dos recursos da área urbanista. Então, e o Instituto de Engenharia está... Outra coisa é que o Instituto é um dos 5, tem 20% do LACTEC. O LACTEC. Aliás, eu gostaria que o senhor explicasse o LACTEC, que é um instituto de pesquisa também. O LACTEC é composto pela 20% COPEL, 20% o IEP, 20% a Universidade Federal, 20% a ACP e 20% a COPEL. Então, é com essa composição que o LACTEC promove esse instituto de pesquisa de larga capacidade, reconhecida em todo o mundo. Nós temos muitos professores nossos que fizeram mestrado no LACTEC e trabalhos interessantes, assim, contribuições enormes para a ciência, para o desenvolvimento da ciência no Brasil de um modo geral. Ontem nós assinamos lá no Instituto de Engenharia o nosso sétimo mestrado, que vai ao início, que agora começa em janeiro. Então, mas o procedimento já foi feito, então, que é um acordo Instituto de Engenharia e LACTEC. É o nosso PRODETEC. Opa, que maravilha. Então, já aproveitando que estamos falando na área de educação, Dr. Gilberto Piva, a formação dos engenheiros no nosso país. Outro dia eu estive num congresso de educação superior e lá foi apresentado algumas perspectivas da educação da área superior. E uma dessas áreas foi mostrada uma universidade nos Estados Unidos em que eles basicamente formam engenheiros. E ao contrário dessa nossa formação linear,
onde o engenheiro, nos 2 primeiros anos, eles atuam muito na área da física, da matemática, lá os estudantes já no primeiro ano começam a trabalhar com projeto. E diz que o número de evasão, de alunos evadidos, é muito menor, porque ele vai aprendendo a física, cálculo, aquelas disciplinas que normalmente afastam os alunos, ele vai aprendendo ao longo do curso e já começa a estudar com alunos do 4º ano, do 5º ano, que estão fazendo projetos. Como é que o senhor vê a formação dos nossos engenheiros aqui no Brasil? O que nós sentimos é que a engenharia ela precisa muito de física, química e matemática. É fator fundamental para o domínio da resistência dos materiais, do levantamento dos esforços que atuam sobre as estruturas, sobre as estradas, sobre as ferrovias, sobre as pontes, o domínio da tecnologia do material. E para isso, os conhecimentos de química, física e matemática são indispensáveis. E o que se assiste nas universidades é a recepção a um aluno que vem com muita deficiência na área de matemática. O que as escolas de nível superior são obrigadas a promover? A verdadeiros cursos de capacitação em matemática, de temas que deveriam ter sido resolvidos no estudo médio e que eles chegam lá completamente sem condição de absorver as informações que os professores têm que transmitir. É perfeitamente louvável o início das atividades da engenharia no primeiro ano, exatamente para criar esse fator motivacional que você muito bem colocou. Mas existe essa dificuldade por outro lado. E o que nós sentimos é que existem muitas escolas que promovem o ensino da engenharia sem laboratórios. E nós precisamos de laboratórios para fazer todos os ensaios que são necessários para a construção de uma estrada, para a construção de um edifício. As universidades públicas estão relativamente bem equipadas, mas mesmo assim elas estão equipadas com uma tecnologia ligeiramente defasada do que existe hoje. As particulares conseguem ter um compasso um pouquinho melhor, mas as boas particulares, porque nós temos muitas universidades, muitas faculdades, vamos assim dizer, que não se caracterizam como universidades, que acabam locando equipamentos de laboratório que não se utiliza mais, apenas para preencher formulários do Ministério da Educação. Essa preocupação, inclusive, nós temos dentro do Instituto, quando um dos principais papéis que nós temos é a capacitação profissional através de cursos permanentes que são ministrados dentro do Instituto, inclusive agora já migrando para o ensino à distância, porque existe uma evolução muito grande, Jorge, na nossa atividade profissional. Você falou que eu sou formado em 1977, quando eu ingressei na universidade, nós trabalhávamos com régua de cálculo. Eu lembro desse período. Os nossos desenhos eram feitos primeiro num papel que nós chamávamos de sulfurizê, na linguagem mais popular, no papel manteiga, a lápis. Depois nós passávamos a nanquim em cima de um papel vegetal, e hoje nós estamos trabalhando com AutoCAD em computador. Como é que os nossos engenheiros de hoje, se não tiveram a disciplina de AutoCAD na escola, podem se capacitar se não são através das nossas entidades? Então o Instituto se caracterizou ao longo do tempo com grande intensidade na formação dos engenheiros. Tivemos durante anos a formação de engenheiros na área de segurança do trabalho, que quando nós nos formamos também era um assunto que passava à margem. Hoje os engenheiros são perfeitamente conscientes de todo o grau que implica o risco da atividade do operário dentro das nossas obras. E do operário engenheiro também, que tem que entrar dentro de um tubulão a ar comprimido, que tem que acompanhar a detonação de uma rocha, que tem que entrar dentro de um túnel, que tem que às vezes mergulhar para ver como é que está a fundação de uma obra no mar, no rio. Então todo esse tipo de desenvolvimento tecnológico, ele emana novos conhecimentos. E aí a nossa entidade, ela tem se destacado exatamente pela promoção de uma educação continuada permanente. Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. Cássio José
Ribas Macedo, o Instituto de Engenharia, além dessas atividades, ele também sempre, anualmente, aqui promove a Semana da Engenharia, ele oferece uma série de prêmios para aqueles profissionais que se destacam, entidades. Gostaria que o senhor abordasse um pouco esse aspecto também. É verdade. Eu só queria fazer uma complementaçãozinha na parte de educação do IEP, que nós temos também como responsabilidade social, nós temos um curso que chamamos de CREAção. O CREAção é um convênio entre o CREA Paraná e o Instituto de Engenharia, onde nós cedemos o espaço e cedemos toda a instrumentação necessária são alunos que de baixa renda, que fazem é feita uma triagem, entram 40 e pouco, é o que nós temos condições de atender por ano, onde todos os professores são voluntários e é um curso pré-vestibular. E nós temos um aproveitamento de 60%, de 40%, de 50% desses, eles ingressam na faculdade. E não custa absolutamente nada, é um curso muito interessante e é um trabalho desenvolvido dentro do Instituto de Engenharia. É muito bonito o trabalho. Que bacana. Com respeito à Semana de Engenharia, a Semana de Engenharia é onde nós entregamos o Troféu Paraná para o engenheiro do ano, o engenheiro que se destacou ou na vida ou no momento, né? Não é o engenheiro deste ano o que aconteceu. Então nós pegamos uma personalidade, o conjunto da obra e lhe entregamos esse. Paralelo esse é o ponto principal, não vamos chamar assim. E daí depois tem os destaques em cada área. E esses destaques também são escolhidos dentro dos nossos associados, ou não obrigatoriamente tem que ser associado. Mas o nosso grupo de trabalho escolhe esse personagem que será estabelecido, que será reconhecido, né? Temos também um troféu que chama-se a Enedina Alves, que foi a primeira engenheira do Brasil, a primeira engenheira negra do Brasil e a primeira engenheira do Paraná. Ela é primeira em um monte de... E uma das que sofreram maior dificuldade que a gente tem conhecimento. Então, no ano passado, o presidente anterior criou esse troféu, onde nós vamos laurear uma engenheira que tenha destaque na engenharia do Paraná. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o engenheiro Cássio José Ribas Macedo, ele é o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, e o doutor Gilberto Piva, também engenheiro, ex-presidente do CREA e ex-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná. Professor Cássio, eu quero agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós que agradecemos. Doutor Piva, agradecer muito a presença de vocês e quero dizer que não tenho dúvidas de que contribuíram muito na formação dos nossos alunos.